boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, ao nosso primeiro encontro do ano dos professores cristãos. Para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação poder acolher os colegas, os amigos, os professores aqui para esse primeiro encontro. Espero que seja, neste ano, assim como no ano passado, o primeiro de uma série de encontros e que seja muito frutífero, né, que tem ajudado muito as nossas reflexões nas nossas aulas, no nosso dia a dia, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós teremos um encontro que vai iniciar de forma diferente, né? Nós temos aqui a presença do nosso amigo, nosso professor, Jorge Camargo, e ele vai fazer uma apresentação cultural. Nós temos aqui 2 apresentações, é isso, né, Judanse? Né? Então, iniciamos de formas diferentes, já passo, então, direto para a apresentação cultural do nosso querido Jorge Camargo, já agradecendo. Na sequência, nós teremos a reflexão bíblica pelo nosso reitor, e depois o nosso preletor já está aqui, reverendo Davi. Então, muito obrigado e vamos começar. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Mário, pela oportunidade. E nós estamos bastante curiosos com uma mensagem do chanceler, cujo título é muito instigante, local. O que é local? Então eu pensei numa canção, se nós pudéssemos cantar inicialmente, tem um salmo da Escritura que fala sobre cantarmos a Deus todas as terras, perspectiva global. Quem sabe isso nos dê pistas para o que seria esse global, certo? Então, uma canção antiga, eu quero convidar todos os que conhecem, obviamente, a gente cantar juntos, tá bom? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E a próxima canção fala do local, né? Esse salmo fala do global, e essa canção, em particular, é uma canção que eu escrevi recentemente, inspirado na história dessa instituição, e como ela começou. E o título da canção é Sala de Jantar, porque todos sabemos que essa história começa numa sala de jantar.
Então, não sei se vocês têm a letra, todos estão com a letra aí, queria que vocês acompanhassem. A escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. 3 alunas, professor, decidindo imaginar. No império à luz de velas, sob o breu da escravidão, se ouve a voz vindo do vento, experimentação. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor que é saber. Pois a vida é assim, caminhar, conviver, é tornar-se leitor e um dia se escrever. No ruído da cidade, o silêncio de um jardim, a palavra que se abre, beleza que é sem fim, a história como espaço de partilha e construção, como texto que se escreve sobre a solidez do chão. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor que é saber. Pois a vida é assim, caminhar, é tornar-se leitor e um dia se escrever. A escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. Obrigado, Jorge, pela importante momento cultural, né? Me fez lembrar a minha infância, cantai ao Senhor um cântico novo, que Ele fez e faz maravilhas, né, professor Ito? Ele continua fazendo na nossa vida, graças a Deus. O reitor ainda não chegou, então eu vou dar aqui alguns informes. Eu sei que o Dr. Davi tem muitos que têm aulas às 18h30, então não há constrangimento nenhum, tá? A partir das 18h15, 18h20, porque tem que assinar o ponto. Eu sei que tem gente que assina o ponto até fora do campus, então fique bem à vontade. A partir do momento que se sentir confortável para sair, fique à vontade. Tá? O chanceler sabe disso, está programado para terminar às 18h30, mas eu sei que os colegas têm que fazer a assinatura do ponto e fica bem à vontade para ir, então. Nós teremos o próximo encontro, quando vai ser, Judásio? Já tem data ou ainda não? Ainda não tem data. Tá? Então, mas nós temos, acho que todo mundo aqui está no grupo, tem alguém que ainda não está no grupo do WhatsApp? Então é só deixar, quem não está no grupo do WhatsApp dos professores, deixar o nome que com os administradores do grupo do WhatsApp, é o Mário, o Judásio, o Quer, qualquer um dos professores pode adicionar os senhores aí para poder compartilhar conosco aí muitas coisas importantes, vídeos, textos. Tem sido muito importante aí. A gente não dá conta de tudo, né? Porque cada um
A informação todo dia de monte, mas a gente tenta, na medida do possível, comentar, se integrar. Tem sido também bastante proveitoso. Pode entrar, fica à vontade, gente, vamos entrando. O nosso grupo aí do WhatsApp tem funcionado bastante. Eu vou pedir, então, ao professor Roberto, que nos dirige uma oração, e se o reitor não chegar, a gente passa direto, então, para a nossa palestra de hoje com o nosso chanceler. Roberto. Pai eterno, te agradecemos, ó Deus, porque é em Ti que movemos, vivemos e existimos. Te agradecemos por esse encontro. Abençoa, Deus, a vida de cada um e também a vida de cada família aqui representada. Te pedimos uma bênção especial para os enfermos, ó Deus, da nossa escola, da nossa instituição, ó Deus, que possa visitar a cada um nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui tu tens olhado para esta instituição. Abençoa os nossos dirigentes, sê com todos os nossos professores, ilumina as mentes dos nossos alunos, para que a nossa instituição possa ter, Deus, uma saúde material, mas principalmente espiritual em Cristo. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, professor Roberto. Eu não sei se algum irmão tem alguma comunicação importante para falar, alguma coisa, algum informe. Nós não teremos sorteio de livro hoje, Mário? Não? Então, o próximo, temos que providenciar alguns, né? Porque a gente tem alguns livros lá que a gente possa fazer aí a divulgação. Foi um lapso, né? Esquecemos, né, da... Bom, então eu vou passar direto a palavra para o nosso chanceler, Dr. Davi, e, como já disse o Jorge, o tema é instigante. Vamos ver o que nos esperas aqui. Obrigado, professor Davi. Obrigado. Deixa eu ver se já ficou ligado aqui. Acho que sim. E o reitor chegando, a gente inverte a ordem, faz igual num lugar chamado Palavra da Vida, que o pessoal ora agradecendo alimento depois que comeu. Que quando era criança eu achava que fazia todo sentido, né? Aí você já sabia se era bom ou não. Se der, é bom. Vamos ver se dessa vez vai dar certo aqui o... Apple TV, essa é Apple TV Auditório CH, né? Centro Histórico. Estava com vontade. Ele está doando, se alguém tiver interesse. Diz que o menino tem 9 anos e não come muito, não. Eu não sei quantos de vocês já viram isso daqui. No matter who you are, Que no bom. matter where you go in your life, Pensaram que o senhor não vinha. Vamos dar tempo ainda, estamos começando. Bem-vindo. Faz a nossa devocional. Por favor, entra direto. Não tem Nós nem- íamos inverter a ordem, mas já que o Magnífico chegou, então a gente... Não, Magnífico, vamos... A gente ia comer primeiro para depois agradecer, é melhor agradecer antes, né, chefe? Não. Quer que volta, precisa de um pedestal aqui, Magnífico, alguma coisa? Precisa da mesa, alguma coisa, não? Não? Não, isso que não precisa. Só pedir desculpa ao Magnífico, nós começamos, porque a gente ia inverter a ordem, porque os professores, tem muitos colegas que dão aulas às 18h30, então a gente não podia também avançar muito.
o senhor vai liberar do ponto hoje, aí a gente fica até... né, Jorge? 20 minutos de atraso, né? Porque tinha uma reunião que atrasou, ultrapassou um pouco mais o tempo, mas sei que é um prazer estar com todos aqui mais uma vez. Eu não sei quantos minutos eu tenho, né? Mas 5 minutos, 10, né? 10 minutos para devocional. Mas é um grande prazer e fico muito feliz que um grupo de professores se reúna para fazer meditações sobre a Palavra de Deus e também que nós possamos ter sempre palestras de edificação para as nossas vidas enquanto educadores que nós somos. Eu vou botar o óculos porque eu teimo às vezes em querer ler sem óculos, mas esse tempo já passou, viu, Marcelo? É pouco tempo, né? Bom, nós escolhemos um trecho da Palavra de Deus, antes, porém, de nós começarmos a meditar sobre o texto, eu gostaria de fazer uma oração com todos para que nós possamos nos preparar para esse momento devocional. Já saiu do lugar de novo aqui, viu? Nós te louvamos, Senhor, por esta tarde, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra, que serve de edificação, de alerta para as nossas vidas, e nós te pedimos, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações nesta tarde, a partir do meu coração, do coração de todos que se encontram aqui, e que nós possamos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu escolhi um texto para nós meditarmos nessa tarde. É um texto bastante conhecido, de Deuteronômio, e nesse texto que nós vamos refletir, nos nossos 10 minutos que nós temos, né? E a respeito da responsabilidade que Deus coloca nos nossos ombros, e daquilo que Deus quer para cada um de nós, servos seus, cristãos que somos, filhos dele, no sentido de que nós possamos cumprir a sua palavra com fidelidade e obediência. Eu gostaria de me referir ao livro de Deuteronômio, não é? O livro de Deuteronômio é um livro em que é o 5º livro de Moisés, do profeta Moisés, considerado o maior profeta, não é? O maior profeta da Bíblia. E ele se referia ao povo israelita, e o livro de Deuteronômio se refere ao povo israelita exatamente quando eles estavam na banda leste do Rio Jordão, já muito próximo de Canaã. E foram talvez as últimas observações, alertas e o discurso de Moisés com relação para com aquele povo. E o povo estava exatamente, aquela região era exatamente a região dos, quem que lembra aí? Moabitas. Estava na terra de Moabe, já próximo de atravessar o campo Jordão. E é aí que ele sobe ao morro, e é exatamente nesse episódio narrado aqui em Deuteronômio que ele então desaparece, mas ele deixa aqui uma orientação muito grande para o povo de Israel. Eles já tinham caminhado, quantos anos? 40 anos no deserto. Uma distância que poderia ser percorrida por muito menos tempo. Não é? Afinal de contas, aquela região não é tão grande assim. Com os meios de transporte que nós tínhamos e aquela multidão, naturalmente as coisas eram mais lentas, mas não que levariam 40 anos. Entretanto, aquele povo passou 40 anos ali para chegar até a terra de Canaã. Moisés faz com o povo, para que o povo lembre a Deus, não é? E exatamente a preocupação é que o povo de Israel pudesse lembrar dos feitos de Deus durante toda essa travessia. E o interessante é que se encontra aqui, ele chama atenção, basicamente, de 2 aspectos extremamente importantes, não é? Que o povo deveria adorar a Deus, ao Senhor,
e somente a Ele. Tá certo? Isso chama-se o quê? Fidelidade. E também ele chama a atenção quando ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Significa o quê? Obediência. Então são os dois aspectos fundamentais e principais que o livro de Deuteronômio foca, e é o que nós gostaríamos de brevemente, nesses poucos minutos, também abordar aqui nesta tarde. Mas vejam só o que diz lá no capítulo 3º, versículo 35, o que Moisés, que Deus fala a Moisés para ser transmitido ao povo de Israel. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque perseverou em seguir ao Senhor. Então nós observamos aqui que esses 40 anos têm uma justificativa muito grande, colocada por Deus, através de Moisés, aqui para o povo de Israel. O povo foi desobediente e foi infiel a ele. E ele chama a atenção exatamente, e por conta disso, é que o povo passou 40 anos e toda uma geração ela foi exterminada. Tá? Foram novas pessoas, só Josué, não é? E os seus filhos que viram a terra de Canaã. Até o Moisés mesmo não chegou à terra de Canaã. Tá? Fidelidade, meus irmãos, e obediência é fundamental para aqueles que são chamados um dia para o decreto estabelecido por Deus para sermos servos dele e anunciar as suas boas obras. E essa fidelidade e essa obediência que está estabelecido na Bíblia, eu escolhi esse texto, mas a Bíblia está permeada de lições que relacionam a exigência para as nossas vidas da fidelidade e com relação à obediência ao Senhor. E eu gostaria, então, de dar um salto aqui e ir lá para o capítulo de número 6. E é no capítulo número 6 que nós gostaríamos de centrar um pouco mais a nossa atenção aqui nesta tarde. Estamos no 5 e aqui vamos para o 6. Então, o fim da lei, como Moisés estabelece, aqui no capítulo 6, é exatamente a obediência. Eu vou ler para os irmãos aqui o que diz aqui a palavra de Deus. Estes foram, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Ou seja, estava próximo de chegar à terra de Canaã. Aqui seriam as grandes advertências, ou talvez, aliás, as últimas advertências para o povo israelita. Olha, vocês estão próximos de chegar para a terra de Canaã. Essa terra que eu prometi a seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, e que agora tens diante de vocês, vocês precisam estar alertas com relação à obediência. E essa obediência que Deus estabelece, ou que coloca, ou que chama atenção, ou que exige para aquele povo, ela transcende a obediência individual de cada um daqueles a quem ele estava se referindo. Ele se volta aqui muito para os pais e da relação com o dos pais para com quem? Com os seus filhos, no que diz respeito à obediência. E diz o seguinte: para que temas ao Senhor teu Deus, tu temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, para que eu te ordeno, tu, o teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. E essa palavra de Moisés ao povo de Israel, àquela época, há
ainda na terra de Moabe, ela estava dizendo que, individualmente, nós somos responsáveis. Nós, servos, hoje que vivemos aqui na terra, porque essa palavra é a mesma que foi dita para o povo de Israel, é a palavra que Deus fala para nós hoje também. Não exige mais ou menos obediência do que exigia para o povo de Israel. A obediência é algo que Deus exige a cada um de nós. E o interessante é que ele falava não apenas, como nós falamos, diretamente e apenas para cada um daquelas pessoas, mas ele falava de quê? De gerações. De gerações. Dos filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, ou seja, teus netos, teus bisnetos, teus taranetos, e toda a geração que viria daí por diante. E diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que significa isso? Significa que Deus está nos alertando com relação à obediência, não só individualmente a cada um de nós, mas a toda uma geração, começando pelos nossos filhos, os nossos netos e as gerações que virão pela frente. E em que momento é que Deus nos alerta que nós devemos fazer isso? Em que oportunidades é que Deus nos chama a atenção que isso deve ser uma preocupação de cada um de nós? A todo momento, em toda e qualquer oportunidade, onde quer que nós estejamos. Não cabe, no contexto da obediência a Deus, aquilo que hoje em dia se chama muito de politicamente correto. Aquilo que vale para essas circunstâncias, para essa circunstância, e não vale para aquela outra circunstância. Há uma tendência do homem muito grande de relativizar aquilo que Deus ordena para que nós possamos seguir a sua orientação. Olha, isso eu até admito que é correto, mas diante das circunstâncias não pega bem. Isso não fica bem assim. Afinal de contas, eu não vou me incompatibilizar com o chanceler, nem com o chefe de gabinete, nem com o meu colega na sala de aula, e muito menos com o meu aluno. Afinal de contas, eu preciso estar bem avaliado pelo meu aluno. Esse é o desafio que nós queremos colocar para cada um de nós aqui hoje. É que nós possamos sempre refletir sobre a ordem do Senhor, que a Ele, somente a Ele, a fidelidade é devida. E somente a Ele, em toda e qualquer circunstância, nós precisamos obedecê-lo sem medir as consequências. Meus irmãos, eu gostaria de alertar, agora transpondo em outra dimensão, saindo agora na qualidade de pais para os quais Moisés falou naquele momento, mas na qualidade de educadores que nós somos. Afinal de contas, no exercício de educadores aqui na universidade, onde quer que nós estejamos, em sala de aula, onde quer que estejamos, nós somos responsáveis pelas próximas gerações. E se as próximas gerações não forem alertadas, e se as próximas gerações não forem despertadas para a obediência ao Senhor, através dos seus princípios e os valores estabelecidos na palavra de Deus, o que será que teremos pela frente? Nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Somos nós que somos responsáveis por conectar novas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, mas dos nossos alunos, dos alunos dos nossos alunos e assim por diante. Então, a nossa responsabilidade para, enquanto uma instituição de identidade confessional, é sempre refletir qual é o meu papel aqui dentro e como eu posso, da melhor maneira possível, refletir aquilo que é a ordem do Senhor.
Seja você, não conheço exatamente o que cada um de vocês crê. Conheço certamente de alguns. Mas certamente, independente daquilo que você crê ou que você defenda, a palavra de Deus é muito clara. E a palavra de Deus é para todos nós. A palavra de Deus não foi apenas para o povo de Israel naquela época. A palavra de Deus é para hoje, no que diz respeito a essa obediência, muito bem contextualizada e muito bem colocada nas Escrituras Sagradas. Então, que nós possamos refletir sobre essa grande responsabilidade que nós temos de responsabilidade com as novas gerações. As gerações que estão colocadas nas nossas mãos. São os jovens que estão aqui na nossa universidade, às vezes jovens completamente com ideias que vão de encontro aos nossos princípios e valores, porque não conhecem aquela verdadeira obediência à palavra de Deus, quando estabelece como nós devemos nos portar diante dele, se nós o adorarmos. E com fidelidade e com obediência, certamente a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso aluno, ela será diferente. E é isso que eu gostaria de alertar para cada um de nós, que nós possamos estar conscientes da nossa responsabilidade. Se não formos nós que temos consciência do nosso papel diante desse contexto, quem é que será responsável pelas gerações no sentido de transformá-las para que nós possamos ter dias melhores no nosso país, nas nossas famílias, no nosso país, no mundo de uma forma geral? Só aqueles que podem, que estão seguindo à luz da palavra de Deus, aqueles preceitos estabelecidos. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos refletir sobre isso, e que essa palavra possa ecoar nos nossos corações. O que estou fazendo como responsável por conectar as novas gerações, as próximas gerações. Que Deus possa realmente nos abençoar. Amém. Agradecemos ao magnífico reitor pela importante reflexão e que Deus nos dê sabedoria, né, para que possamos ser sempre obedientes à sua palavra, né, e o mais importante, fiéis, né, às Sagradas Escrituras, aquilo que Deus espera da gente, independente das circunstâncias que estamos passando. Então, sem mais delongas, Dr. Davi, a visão global e a teoria da pizza, né? O estímulo que nos prepara agora. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que alguns de vocês talvez já tenham visto. Quando eu vi isso, uns 10 anos atrás, me encantou muito. Me encantou porque eu fiquei pensando o que naquela época seria necessário para fazer o que eles fizeram. Enquanto a gente vai assistindo, eu vou comentar. Se você já viu, aguenta porque é bom. Só segura o pezinho para não cair muito na dança. Aqui. No matter who you are. A ideia seria pegar músicos de rua, espalhados pelo mundo inteiro, e conseguir sincronizá-los para cantarem juntos, cada um em um canto do mundo, e com o computador fazer os delays corretos para gravar uma obra só. Oh, my job. Stand by me. No matter who you are. Ele está em Oakland, na Califórnia. No matter where you go. In life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got. Todos músicos de rua. O programa chama Play for Change. Somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark. Grandpa Elliot tá na Louisiana. Primeiro é pertinho. E o Chad tá lá com o reco-reco. No, I won't be afraid. No, I won't. Imagina o que a tecnologia consegue fazer aí. Eles estão fazendo sinfonicamente juntos. As your people come and stand by me. And darling, darling, stand
Amsterdã. Well, she tumbled and fall on the mountain. Isso é ao vivo, isso é gravado ao vivo. Tumbled into the sea. Índios no centro-oeste americano. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Toulouse, na França. By me. Please stand Rio de Janeiro. by me. Rússia. And darling, Agora olha a voz linda que vai entrar. oh, stand. Ou as vozes. Please stand by me, stand by me. Oh, baby, baby. So darling, darling, stand. Oh, stand. Oh, stand. Oh, stand. Stand by. Come on, stand by me. Stand. Oh, won't you stand? Oh, stand. Stand by. Come on, stand by me. When the night has come Pisa. and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. I won't be afraid. I won't be afraid. Not as long as you, yeah. Stand by me. Hey. Eu não sei vocês, mas eu acho que quem não ficar um pouco tocado com isso daí... Como é que era? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Tá ruim da cabeça ou doente do pé. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Não adianta, cai na real. Nossa geração está sendo substituída por uma geração que vê o mundo assim. Que entende isso daqui. Que entende que as fronteiras estão desaparecendo. Não desapareceram ainda, mas é uma geração encantada com a ideia de que elas poderiam desaparecer. E nós somos aqueles que temos que dizer para eles que, na nossa atual condição, elas não vão desaparecer. Vou contar para vocês a história desse projeto. Esse projeto foi criado de forma linda, e eles começaram e fizeram alguns episódios do Play for Change. Eles achavam pessoas que tocavam na rua, fazendo busking, que é o nome que se dá internacionalmente para esse negócio de tocar na rua para ganhar dinheiro, e eles juntavam. Mas, eventualmente, depois do terceiro, quarto, não dava mais para fazer, porque todo mundo que ficou famoso com isso daí, porque ficou tão viral, agora cobra um cachê muito alto para fazer. E eu não preciso nem explicar, porque vocês são intelectuais, a ironia disso, né? Aquilo que era para ser lindo, para mostrar que a gente podia unir ao redor do mundo, numa sinfonia maravilhosa, onde cada voz era uma camada e cada cor maravilhosa, mas eventualmente isso cai por terra. Por quê? Porque esse ideal está no coração de todos nós.
E nossos alunos têm um sonho de vivência que abrace o mundo que abraça, um mundo maior. A gente pega e ouve o John Lennon falando, imagina que não tem céu, que não tem inferno, porque só assim, para imaginar todos os povos viverem em paz. Então eles levam o Shakespeare assim ao extremo, né? O Shakespeare dizia, você quer resolver todo o problema da nação, mata todos os advogados. A música do Lennon já disse, você tem que se livrar de tudo que é coisa transcendente e viver o momento, e aí todo mundo vai viver em paz. Vai o escambau. Vai descobrir, quando começar a poder cobrar, vai cobrar. E quem tiver melhor vai cobrar mais. O erro é cobrar? Não. O meu tema hoje, nome curioso, eu vou desenvolver aos poucos. Se você pegar o conceito de globalização e olhar para ele, não em isolamento, mas entender o conceito de globalização, de aldeia global na qual nós vivemos, à luz de um arquétipo maior, eu estou convencido de que globalização, ato ou efeito de globalizar, fenômeno ou processo mundial de integração ou partilha de informações de culturas e de mercados, mundialização, termo usado inicialmente em 1951. Eu creio que o termo pega um conceito endêmico da fé cristã, a esperança de um reino global, e ele bastardiza esse conceito, transforma numa coisa bastarda quando ele tira o contexto de significado mais global e dá um viés totalmente econômico. Então, globalização vira tudo aquilo que está ali escrito, partilha de informações, de culturas e de mercados, esquece o que é que globalização veio a significar de fato. Mercado global. Do mesmo jeito que Playing for Change chegou num momento no qual passou a ficar caro demais para funcionar, porque desvirtuou seu propósito original. Os cristãos têm uma visão diferente, mas essa visão é uma visão de um mundo, de uma aldeia global. E nós não podemos perder isso de vista, não fomos feitos para viver provincianamente, num mundo pequeno. Nossas vidas são pequenas demais e não há outra coisa que vai convencer nossos alunos e as pessoas com quem nós interagirmos, que vai convencê-las e persuadi-las de coração, exceto as vistas, os horizontes que nós podemos mostrar para eles de coisas mais belas, mais ricas, mais bonitas, mais profundas. Porque o que é que a Bíblia fala sobre isso? Bom, um dos lugares onde a visão para mim é mais bonita é lá no Apocalipse. Vi novo céu, nova terra, porque o primeiro passou. E Deus diz, já não existe o mar, já não existe, mas agora Deus habita com o seu povo. Esse tom bem pessoal que eu já falei para vocês, Jesus dizendo, eu vou enxugar as lágrimas individualmente. Mas note que essa é uma visão de um reino global. Mas não uma globalização falsificada que a gente conhece, que se resume a compreensão de que as vantagens pessoais são melhor usadas num contexto mais amplo. E a ideia de um reino global que Deus coloca é um reino onde Jesus é Senhor e onde nós experimentamos todo o espectro de experiência humana. Nós não vamos convencer nossos alunos, o Espírito que vai trabalhar e que vai convencer. Mas não adianta chegar para os nossos alunos e dizer, eu quero te dar religião. A maioria dos nossos alunos hoje, eles têm sonhos. E aqueles que conhecem um pouco do aspecto de sociologia da religião, sabem que a maior parte das pessoas é movida por visões escatológicas. Num vocabulário que não é religioso. Nossa nação é. Meu Deus do céu, a gente está esperando Dom João chegar ainda. Mas só Dom João para resolver quando o pessoal faz a propaganda. Quando o pessoal tenta fazer a propaganda de marketing para melhorar um pouquinho a imagem da JBS, fazem um vídeo mostrando como é tudo higiênico e tudo, e deixam escapar o vídeo onde os selinhos de data de validade. Vocês viram isso? Bacana que está circulando hoje o dia inteiro?
Tem um selinho de validade 2013. Fizeram um vídeo todo profissional para tentar dizer, olha como é tudo higiênico, o cuidado, todo mundo vestido de branquinho, usando... E aí a câmera dá uma chegada na carne assim para mostrar a cor e tem um selo de qualidade dizendo validade 2013. Hoje vazou para todo lado. Esse é o mundo que nós experimentamos. Deixa eu passar para outro conceito antes de juntá-los e começar a explicar. Esse mundo nosso, eu passei essa semana dando aulas junto com o professor Alan Porto, foi meu companheiro e professor assistente na sala de aula, lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, no curso de mestrado, uma disciplina sobre Francis Schaeffer. Divertidíssimo, estar lá de volta com os alunos e tudo. Aconteceu uma coisa muito interessante. Olhando para o que aqueles alunos estavam procurando, para a experiência que nós temos, foi fácil constatar. E um aluno fez a pergunta de forma direta. Professor, na época do Schaeffer, ele entendeu que a linha do desespero, isso faz parte da filosofia dele, foi atravessada especificamente com o irracionalismo e com partes do existencialismo. No nosso tempo, o que é que forma a cabeça dos nossos jovens? Eu vou te dizer, e aí não é Bíblia, tá? É opinião minha, opinião do Davi. Eu creio que o maior desafio que nós temos hoje na cabeça dos nossos jovens é que o nosso mundo virou um mundo de reivindicações. Um mundo onde se interpreta que protagonismo são reivindicações. O marxismo perdeu completamente. Quem quiser dizer que o marxismo ganhou está sendo bobo. O aspecto filosófico que subjazia o marxismo se estabeleceu. Então hoje nós assumimos que todas as relações são relações de poder. E se elas são relações de poder, elas são relações de conflito. E foge a nossa capacidade de entender que isso é a anormalidade e não o normal. O que os nossos jovens hoje querem fazer? Reivindicações. Protagonismo é reivindicar. Eles não estão, eu e o reitor ouvimos discutindo com o grupo, a seguinte frase: não estamos nem procurando legitimação. Só queremos reivindicar o direito de um espaço. E é interessante isso, porque isso faz com que nós vivamos um mundo pós-moderno político. A maioria das relações são políticas. Relações políticas são regidas pelo que é prático e oportuno. Você já pensou se no Mackenzie a gente começar a se relacionar politicamente? Eu sei que alguns de vocês estão falando, mas não é. Mas não devia ser. Para nós cristãos não devia ser. Essa é a tendência do nosso tempo. Por quê? Bom, vamos lá. Alguém tem uma nota de dólar aqui? Eu já usei esse exemplo com vocês. Hoje eu estou trazendo junto muitas coisas de antes. Alguém tem uma nota de dólar, por favor, aqui? Ninguém. Sempre tem, vocês estão acanhados por causa do reitor estar aqui, não querem que ele saiba que vocês têm dinheiro. Não tem $1. Você tem uma de 100, né? Vocês sabem a frase que está no selo da República Americana da nota de dólar, né? Se não sabem, a colinha está ali. Está no selo, no grande selo dos Estados Unidos, a frase et pluribus unum. De muitos, um só. Isso é unidade política. Unidade política é essa. Quer ela seja do selo americano, ou do Zeca Paçoca, que cantava em tom, se a gente vive lutando, vamos se reunir. Que é a ideia de que você tem um compósito de pessoas por um interesse ou uma luta política comum. Essa unidade é bastarda. Ela é uma falsificação pobre, assim como globalização é uma falsificação do reino de Deus. Porque é sem Deus, sem referencial, a unidade política também é uma bastardia, uma falsificação. Porque a Bíblia fala de outro tipo de unidade. E quando ela fala do tipo de unidade que nós devemos demonstrar, a direção inversa que ela segue muda completamente o cômputo final. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, quando em 1 Coríntios 12 o apóstolo vai falar sobre unidade do ponto de vista bíblico, ele vira e fala assim, assim como o corpo é um e tem muitos membros,
todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim, com respeito a Cristo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só corpo e uma variedade de pessoas com dons, cores, belezas e vidas distintas. Qual que é a diferença disso e do et pluribus unum? Me ajuda, qual que é a diferença? Unidade política é a unidade que toma a pluralidade e sinteticamente a direciona por um interesse comum. A unidade do reino de Deus é a unidade de quem compartilha um espírito, e portanto, um espírito, um batismo, uma fé, e portanto se sente livre para ser diferente. E para entender que o reino de Deus é composto por uma pluralidade que não é ajuntada para criar unidade, ela parte da unidade. A unidade é a premissa, somos um em Cristo. Mas é para cada um ser diferente. Os nossos jovens precisam entender que a pregação do Evangelho, a ideia de uma cosmovisão, de uma identidade institucional no Mackenzie, chame do que quiser chamar, não é a ideia de conformidade, é a ideia contrária. É a ideia de entender que eu não tenho o ônus de construir uma falsa unidade política e, portanto, eu estou livre para, partindo de um só sentimento, de um só coração, manifestar em toda a gama de cores que existe o que é a beleza. Você vira para mim e fala, então não tem lei? O reitor não falou sobre a obediência? Claro que tem, mas é como fruto de quem eu sou e não para eu virar quem eu devo ser. Isso faz toda a diferença. A obediência que vem como resposta por aquilo que Deus fez em minha vida é totalmente daquela que pretende conquistar o favor de Deus. E essa é a luta que nós temos. Essa é a unidade do reino de Deus. Tá? Agora, onde é que essas coisas vão se juntando? Vamos falar do reino de Deus e da pizza. Porque entender o que é glocal não é sempre fácil. Glocal é aquilo que tem claramente um aspecto global, um aspecto globalizado, mas que ao mesmo tempo é local. O termo é usado hoje em marketing, ele é usado hoje na área de economia. Tem que tomar cuidado, porque eu já estou falando que globalização é um termo bastardizado, é um termo usado fora de... Ele significa uma falsificação do reino, um reino sem Deus, né? E vira um reino econômico. E que a unidade é a unidade política, mas o termo glocal significa aquilo que é, ao mesmo tempo, uma preocupação de todos, mas que se manifesta sempre no local. Tem dois jeitos de explicar melhor o que é o glocal. Vocês se lembram daqueles adesivos, especialmente quem já foi para os Estados Unidos durante os anos 90, virou muito popular um adesivo de carro que dizia Think globally, act locally. Pense globalmente, haja localmente. Isso é glocal. Isso é glocal, é entender que a minha visão é do reino. Mas entender que a minha ação é aqui onde Deus me pôs. E nós estamos aqui, vocês querem saber para quê? Eu sei que muita gente vai virar e falar, estamos aqui para ensinar os alunos. Outros vão virar e falar, estamos aqui para evangelizar os alunos. Outros vão falar, eu diria diferente. Estamos aqui para procurar, com o nosso ensino, com o nosso testemunho de vida, com o nosso engajamento, abrir a cabeça desses alunos para eles descobrirem que existe um mundo maior. Não sou platonista, mas vou usar o exemplo de Platão porque todos vocês conhecem. A gente precisa fazer essa turminha sair da caverna e descobrir que eles estão vivendo no mundo das sombras. E eu creio que muitos, à luz disso, vão se entregar a Cristo. Outros não vão, mas vão sair abençoados olhando para esse mundo de forma diferente. Bom, outro jeito de ilustrar isso é a pizza. Nós estávamos trabalhando juntos num projeto, eu fazia parte do Conselho Internacional de Educação Teológica, que é um órgão responsável por... É um órgão que faz dentro do mundo da educação teológica o que Bolonha fez para tentar regularizar e organizar, padronizar os cursos universitários nos Estados Unidos. Eu tive a honra de participar desse grupo e de ser um dos autores desse documento, que foi produzido em Beirute, em 2010. Olha lá o nome do chanceler de vocês. Está aí, eu estava no Jumper na época. E o que nós fizemos é o seguinte, era preciso criar algum tipo de benchmarking que dissesse o que é um doutorado em teologia ou em estudos religiosos
de uma instituição confessional. Bolonha define o que é um mestrado, o que é um doutorado. Bolonha entrou no sistema 3 e 4, 2 e 1, com algumas variações. A gente tinha que discutir e padronizar isso, mas padronizar de uma forma que estivesse coordenado, porque esses programas todos são programas avaliados. Tá? Esses benchmarks foram aprovados pelas seguintes. Vocês sabem que no Brasil é o governo que autentica ou aprova, que faz a acreditação. Vocês sabem que em vários países eles usam um sistema chamado self-accreditation, Inglaterra, Estados Unidos e tudo. Não é o governo que determina, mas são órgãos colegiados que autorizam ou não instituições e programas. E olha só, além do nome das pessoas envolvidas aqui, que são várias delas, vocês reconheceriam o nome, mas olha que interessante, as organizações, o Conselho Overseas Council, a Agência de Acreditação Euroasiana, bom, de qualquer jeito, dá para ver aí os grupos. Nosso desafio era o seguinte: qual o melhor jeito de definir o que seria um PhD, esse é para PhD, um PhD verdadeiramente internacionalizado, para fazer de inter, para fazer coisa assim, que pudesse ter, vamos dizer, um sabor global e ser oferecido em lugares desde a Índia até Brasil, até os Estados Unidos. E nós nos reunimos 4 vezes. A primeira delas em Beirute. Foi muito interessante porque eu dividi o andar do lugar onde estava hospedado com o pessoal do Hamas. Todo dia de manhã eu tomava café da manhã junto com eles. Muito curioso. Depois nós fizemos um outro em Bangalore, na Índia, passamos 15 dias trabalhando lá, era o grupo de trabalho. Depois um outro nos Estados Unidos e um outro na Índia também, mas no sul dessa vez. Esse primeiro documento que foi produzido, a gente estava trabalhando nele, e basicamente ele diz que o estudo doutoral, num contexto de uma instituição cristã evangélica, é fundamentado na compreensão de que o conhecimento é mais do que acadêmico. De que o verdadeiro conhecimento, ele demanda o exercício da sabedoria, que é uma combinação de fé, razão e ação. É óbvio que isso daí está na forma de uma declaração, mas foi muito trabalhado com gente muito interessante, me diverti muito. Então isso significa que é necessário haver uma crença justificada, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, é necessário haver um uso criativo da racionalidade que Deus deu, é preciso viver no mundo de uma forma que reflita o nosso chamamento e que, portanto, o estudo doutoral construído nessa base vai ser confessional, racional e missional. Aí você fala, não, mas aí está falando de cursos de teologia. Sim, mas tenta entender o que a gente estava tentando fazer aqui. Dar definições e a gente esbarrou num problema. Como que a gente descreve o que a gente está fazendo aqui? Chris Wright, que era um dos caras que estava lá, que alguns de vocês devem conhecer, estava dizendo, a gente precisa achar uma metáfora para isso. E eu falei, pizza! Todo mundo falou, tá bom, mas já está na hora? Aí eu virei para ele, vocês sabem a cidade no mundo onde vende mais pizza em qualquer noite? E o Chris sabia, ele falou, São Paulo. O Chris Wright. É o lugar onde vende mais pizza em qualquer noite, no mundo. Eu falei, uma visão realmente local de um programa de doutorado teria de ser como pizza. Você vai em qualquer lugar do mundo e tem pizza. E ela tem uma estrutura básica que você não confunde. Você sabe a diferença de pizza e esfirra, às vezes até um pouco difícil de saber, mas sabe. Você vai em qualquer lugar do mundo e você sabe o que é uma pizza. Mas nenhum lugar do mundo tem pizzas iguais. Porque o topping é sempre regionalizado. É sempre local, os sabores são sempre locais. Então a pizza é aquilo que consegue ser universal e ao mesmo tempo, vai aí o termo que se usa em marketing, eu vou tentar fugir dele, mas vamos usar, customizado individualmente.
O glocal é aquilo que toca o grande, tem amplitude, mas que se manifesta de uma forma adaptada a qualquer lugar. Então, o que significa? Que um doutorado em teologia, que era o nosso objetivo aqui, será reconhecível em qualquer lugar do mundo, de forma que você possa ter trocas, que você possa ter correspondência. Mas ele será particularizado com sabores diferentes, porque é isso que enriquece, e aí era o nosso ato de fé. Porque lembra que isso é um grupo misto de pessoas da área de teologia, de várias denominações e grupos cristãos. E todos nós chegamos ao consenso de que era crucial que nesse processo nós tivéssemos condições de entender que existe uma base comum, mas que existe a necessidade de contemplar toda a riqueza de sabores que Deus deu e criou em cada chamamento, em cada lugar. Então a gente trabalhou com isso e, basicamente, aí começa aqui nós estamos criando os benchmarks, depois nós criamos o que são chamados better practices, ou seja, os guias de como é que você põe isso na prática e tudo. Mas aqui, a ideia era, dentro desse tipo de estrutura, a qualificação de doutor será dada para estudantes, membros de igreja, estamos falando de seminários, que forem comendados por discipulado fiel e reconhecidos como líderes e que demonstrarem, ali são qualidades de caráter, né? Mas aí vem, e que demonstrarem, por exame apropriado, as seguintes qualidades. Uma compreensão ampla do seu assunto, habilidades críticas exercidas com fidelidade, a busca de pesquisas com seriedade, mas com integridade, ou seja, a pessoa não se deixa, ela não diz eu não posso mexer com isso, eu não posso pesquisar isso. Ela não diz eu não posso fazer essa pergunta, não existe pergunta errada, mas ela faz tudo com integridade. E uma contribuição original e criativa e relevância contextual. Bom, a habilidade para comunicar e impacto missional, essa era a última parte. Impacto missional significa o quê? Significa que de alguma forma faz a vida dos outros melhor. Bom, vamos voltar para a ideia para o slide do reino e do glocal. E pensa comigo o seguinte, a globalização, junto com essa visão politizada do mundo, onde todos os relacionamentos são reduzidos a relacionamentos dialéticos, ela nos força numa situação onde nós acreditamos que nosso trabalho no mundo, e a gente faz uma pequena confusão, que nosso trabalho redentivo no mundo, na vida dos outros, para lutar por justiça, quer seja justiça social, justiça no ambiente de universidade, para lutar por justiça, o nosso dever é equilibrar as balanças cósmicas que estão erradas. É toda uma visão do que é o Estado, do que é nosso desafio, como se fosse consertar estruturas da sociedade que estão desequilibradas e erradas, porque se fizermos isso, nós vamos resolver o problema do coração dos outros. E a gente esquece o Rolando Boldrin falando, deixei crescer minha barba, mudei de fisionomia, mas dentro do meu peito não mudava o que eu sentia. Eita luta! Porque nosso problema é mais embaixo. As estruturas injustas precisam ser desfeitas? Sim, mas isso é consequência de algo maior, de algo mais profundo. Do que? Essa ideia de justiça cósmica na economia, pluralismo, multiculturalismo, todas essas coisas são bastardizações do reino de Deus. Lembra que eu falei da unidade para a pluralidade? O que deixa mais espaço para a expressão individual? Você dizer que a nossa unidade é consenso político ou você dizer que nós partimos de uma base comum e temos plena liberdade para ser o que Deus nos chamou para ser? Qual dos dois é mais livre? Qual dos dois é mais cheio de expressão? O reino de Deus demanda e promove relacionamentos marcados, e é isso que os nossos alunos estão olhando e procurando. Nesse mundo tão carente, eles estão procurando isso daí. Digo para vocês como servo do Senhor, como pastor, digo para vocês como um estudioso, como um acadêmico, o que o coração deles anseia
é o que o reino oferece, um senso de mutualidade, de paridade, de alteridade, e um déférence, para quem aqui já leu Derrida, que eu estou brincando com o termo dele, porque o termo dele é différence, que ele está querendo dizer que você defere e distingue. Eu estou brincando e usando déférence desse jeito para dizer que é só deferir ao outro mesmo. É dizer, meu irmão, você vem primeiro que eu. Menino, menina, você vem primeiro que eu. Essa atitude, ela é revolucionária. Esses jovens não estão recebendo isso em lugar nenhum. Aí eles vão lá e formam um coletivo para reivindicar certos direitos. E a luta reivindicatória é uma luta irada. Vocês já viram alguma vez a ira dos homens produzir a justiça de Deus? A Bíblia diz que é impossível. Mas e se em vez de uma luta irada, a gente estiver junto trabalhando para uma visão do mundo que é composta por mutualidade, mas por paridade também. Que é composta por alteridade, mas por uma deferência às necessidades e ao outro. Aí você vira para mim e fala, você está querendo que a gente fique imitando Cristo. Pedro Bó. É isso mesmo, é imitar o que Cristo fez. Mas aí entra um problema muito sério, que para nós é um desafio no Mackenzie, para vocês como professores deve ser um desafio. A gente tem o desafio da contextualização, né? Você precisa se contextualizar, senão você perde a habilidade de comunicar. E eu quero propor que contextualização seja um termo que não é perfeitamente adequado. Eu quero sugerir que tenha um conceito melhor. Porque contextualização implica a ideia de que você se adapta para fins de estabelecer um diálogo ou um impacto na vida do outro. Tem uma certa arrogância inclusa. Tem um certo camuflar que acontece, se a conceituação é essa. Eu me adapto a um contexto para que eu possa, então, ter um impacto na vida dessas pessoas. E eu quero propor que para nós, que nos denominamos como professores cristãos aqui, quer de forma completamente convicta, quer namorando, a ideia é muito clara, que se nós tivermos um senso de vocação, de chamamento, e entender que não existe outro lugar no mundo, exceto aqui, que Deus te quisesse nesse momento. Lembra de uma música do Nick Drake? Quem que gosta do Nick Drake? Ninguém. Nick Drake tem uma música, o Nick Drake é um compositor assim extraordinário, inglês, ele conseguiu produzir por 5 anos, e daí morreu. Mas o pessoal fala dos Doors, Nick Drake era 10 vezes melhor. Bom, o Nick tem uma música que ele fala, "There's no place I'd rather be, except right here, right now." Não tem nenhum lugar onde eu preferia estar, exceto aqui e agora. Senso de vocação é saber que quer doa, quer não, Deus me chamou para estar exatamente aqui nesse momento. E que as pessoas com quem eu tenho que lidar não são pessoas a quem eu me adapto e me contextualizo para convencê-las. São pessoas que eu entendo que elas são o objeto de realização da minha vocação. Que cuidar delas, testemunhar para elas uma vida melhor, é algo que está na essência de quem eu sou, do meu chamamento. Para professores, a gente perdeu muito a ideia de que ser professor é uma vocação. A gente fala isso no dia do professor, faz poema falando de vocação, né? Mas perdeu essa ideia. Mas Deus nos dá uma oportunidade única de tocar a vida de alunos, isso é um chamamento e uma vocação. E não é tanto uma questão de eu me adaptar a esses alunos, mas de eu aprender a falar com eles de uma forma efetiva. Comunicação é o quê? É o que eu digo ou é o que o outro entende? É o que o outro entende, certo? O que eu digo não é irrelevante. Mas para efeito relacional é o que o outro entende. É entender que a nossa vocação é falar para essa garotada do Mackenzie, para esses alunos de pós-graduação, e mostrar para eles que existe uma possibilidade melhor do mundo. Mostrar para eles que o mundo não precisa ser cinicamente abraçado e que também não precisa de ideologia
marcosiana de destruir tudo para depois reconstruir das cinzas alguma coisa melhor. De que é possível transformar e redimir espaços e de forma local, com uma visão do todo, mas trabalhando localmente em cada área, a gente vai produzir transformação. Na verdade, a razão pela qual eu pus essas duas imagens é porque, à exceção de talvez algumas poucas pessoas aqui, a maioria de vocês, como professores cristãos, ainda deve sentir aquele arrepio quando vê certas coisas, porque cresceu provavelmente num ambiente que fazia esse tipo de julgamento. Igual quando começa lá o Stand By Me, né? Quem aqui gosta de dançar? Mas aqui ninguém teria coragem, né? Poxa, pensa que só porque a gente não vai fazer coreografia e dançar na igreja, samba lelê, não pode numa hora de celebração fazer isso? Olha o macaco na roda, né? O pessoal antigamente falava que dançar era pecado, exceto se fosse quadrilha e brincadeira de mocidade, né? Aí podia, aí era santificado, olha o macaco na roda. Esse pessoal precisa ver em nós pessoas que abraçam a vida como ela é, que estão resolvidas com Cristo, que estão ok no coração e que entendem que anseiam por um reino maior, por um momento melhor, mas que isso não nos aliena e tira daqui. É local nesse sentido, por isso é como a pizza. Não é só a pizza de que em cada país vai ser diferente, é o fato de que a minha pizza e a sua não são iguais. Mas a gente sabe o que é uma pizza. Não vai se equivocar. E essa maravilha faz com que a gente possa ter um testemunho que é pungente. E que essa garotada não está vendo. Que eles não saiam daqui dizendo, me apaixonei pela professora fulana, porque ela é uma professora excelente, porque ela é uma santa. Porque geralmente as santas são tão puras e andam com os pés tão nos ares que não tocam o chão. Não afeta a vida. Era isso que na Idade Média se fazia muitas vezes com a pintura. Pega um quadro de alguns dos pintores e você vai ver isso, pés que não tocam o chão, porque a santidade é tão grande. Não. Essas meninas, esses meninos precisam ver pessoas que amam a vida porque têm gratidão. E que entendem que tem uma vocação. E o dia que essa pessoa virar e falar, mas professor, por que o senhor gasta tanto tempo comigo? Virar e falar, porque esse é meu chamado, isso é minha realização, isso é quem eu sou, isso é minha vida. Mas a gente ainda tem esses preconceitos, né? Qual de vocês aqui realmente não tem preconceito nenhum contra um jeitão assim? Vocês querem mais, né? Tá bom. Vamos direto. Fala para mim. Paga o mico. Quem aqui tem tranquilidade com essa imagem? Com esse menino? Depende de onde ele estiver. Ele é pastor, meu amigo, na Holanda. Ele pastoreia uma comunidade no centro da cidade, trabalhando com a rapaziada que mexe com droga e tudo, e se envolvendo na vida deles. E aí, ficou com... Credo, né? Cara, ele entendeu a vocação dele. Não quer dizer que você tem que ir lá e fazer isso daí. Quando você fala com o seu aluno, você já sabe o que tem que dizer para o seu aluno e para a sua aluna, e você sabe o que ele precisa aprender e você dá para ele, não é? Experimenta um pouco de mutualidade e alteridade, e ouve um pouco o aluno ou a aluna, e diz, eu estou interessado em você, porque eu estou interessado em entender sua visão de vida, porque, de forma geral, eu tenho interesse em visões de vida, porque eu sou muito comprometido, porque eu sou muito comprometida com uma visão específica de vida. E eu te garanto que depois que você tiver ouvido com carinho e atenção, com olhos sinceros, é bem possível que essa pessoa termine e fale. Tem alguns que viram e falam assim, bom, agora eu já falei o suficiente de mim, o que você acha de mim? Alguns mudam o assunto assim, né? Mas não. Eu te garanto que depois de você ouvir com atenção e ouvir com carinho, a pessoa vai estar pronta a dizer, mas e você? O que você pensa? Por que você está gastando esse tempo? Por que você está fazendo isso? Esse é o desafio. Porque essa garotada está indo para um mundo onde
toda visão de relações sociais está sendo reduzida a relações de conflito e luta de poder. E eu digo para vocês uma coisa, não sou profeta no sentido de prever o futuro, mas para tudo que eu compreendo, nós estamos a caminho de uma situação global, onde mais e mais muita gente vai pender e escorregar para o totalitarismo, como um movimento de pêndulo para fugir da total bagunça em que o mundo se encontra quando todo mundo diz: não tem nada, não tem verdade, não tem isso. E a gente tem aqui quantos alunos que passam pela mão de cada um de vocês e que a gente pode dizer para eles: escuta, tem mais, o mundo tem mais. A gente pode mudar a cabeça deles. Me emocionou ouvir o Jorge cantando, o fato de que tudo começou, de que essa escola começou uma salinha de jantar. O irmão ainda não tinha chegado, né? Quando ele cantou. Eu vou pedir para ele cantar de novo, para a gente concluir. Porque o que ele fala é isso. O reino local, aquele que Deus coloca para nós. E é gozado eu falar de reino, porque muitas outras vezes eu falei com vocês, mas na área de epistemologia, na área de aplicação de cosmovisão. E hoje eu estou dando para vocês uma teologia que deve subjazer o tipo de ação que nós fazemos nessa universidade. O reino local, ele se relaciona com a igreja, com a vocação, com a verdade, e ele se relaciona assim com escatologia. A gente tem medo do termo escatologia porque pensa que está se discutindo quando que volta, se vem depois, se não vem, se tem Jerusalém, se não tem. E a gente perde de vista que o tema escatologia significa propósitos finais como algo decisivo na visão que a gente tem do mundo hoje. Quantos de vocês concordam que em vários aspectos é correto usar a metáfora de que o brasileiro ainda está esperando a volta de Dom João? Não é? O messianismo brasileiro não é uma... Até com coisas que a gente pode em alguns momentos falar: uau, que bom que isso está acontecendo. Mas pensa nas expectativas messiânicas quanto à Operação Lava Jato. É messiânica, isso daqui vai resolver. Não tem. Mas isso está no coração de todo homem. Todo homem anseia um retorno ao Éden, um retorno ao paraíso perdido, que Milton pintou tão perfeitamente. Nossos alunos anseiam isso. Eles estão achando que vão achar isso numa luta de protagonismo reivindicatório. E que isso vai dar paz para eles. E eles vão chegar aos 30 e aos 40 anos falidos. E nós podemos intervir hoje. Porque quando fale e chega ali na frente, a virada é a virada totalitária. É a virada que diz: fui enganado, agora eu quero alguém que mande, me domine e controle as coisas. Então eu acho que nesse sentido, o que a gente está propondo é mais revolucionário do que muita gente pensaria. Porque é dizer que a liberdade que Deus traz pelo Evangelho é uma que diz que nós não precisamos. Ela é escatológica por quê? Vou te dizer por que ela é escatológica. Em Atos 15, a gente lê um evento que aconteceu ali. A igreja teve uma crise de identidade. A igreja primitiva, ela era feita de judeus, no começo. E aí começaram a chegar os gentios para dentro da igreja. E criou a primeira crise de identidade. A igreja vai ser uma igreja judaica ou gentia. E houve um concílio em Jerusalém para tentar resolver isso. Nesse concílio, Pedro ficou em pé e disse: irmãos, quero lembrar vocês que teologicamente, tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela graça mediante a fé. Ninguém é salvo pela lei. Então ele já deu a resolução teológica. Mas ele não parou aí. Porque ele falou: dito isso, sentou e deferiu para Tiago, que levantou e disse: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Isso confere com as palavras do profeta. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas apenas escrever-lhes. O que está acontecendo? Tiago levanta e fala assim: Pedro bem lembrou que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Como é que nós vamos querer dificultar a entrada deles, se sempre foi o projeto divino que os gentios fossem trazidos para dentro do reino?
Isso é escatológico, não é? Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo que as nossas tendências de definir a nossa identidade, isso serve individual também, tá? Para cada um de vocês. Definir a nossa identidade pela nossa história, pelo que a gente passou, pela nossa tradição. Me diz quem você é, e você pega e conta a sua história e como chegou até aqui. Às vezes a gente até usa os rótulos, né? Quem é o senhor? Eu sou um pastor presbiteriano. É muito bacana isso. Eu também, mas eu não sou isso. Eu espero que eu seja muito mais. O Tiago vira e fala assim, eu sou mal, né? Muito mais como indivíduo, como pessoa. Ô louco, resumir a gente assim ao... Pior que eu tenho certeza que o Dr. Benedito já está com coceira para ligar para o reverendo Roberto. Pensa comigo. Se a minha identidade é definida historicamente pela minha tradição, eu sou escravo dela, certo? Se a minha identidade é definida pelas minhas relações hoje aqui, eu sou escravo das lutas de poder, certo? Mas e se a minha identidade for definida por aquilo que Deus está fazendo e que é o plano dele lá para frente? Por aquilo que eu vou me tornar em Cristo, por aquilo que eu vou ser. Eu olho para a professora Lides e falo, não me trate pelo que eu já fui, nem pelo que eu sou, me trate pelo que eu ainda vou ser, porque eu e você vamos passar a eternidade convivendo junto no céu. E eu olho para ela com os olhos de quem nós vamos ser. Se a comunidade da fé conseguir olhar desse jeito, nós vamos dar uma esperança para essa garotada que está aqui, que nenhuma outra visão de mundo ou ideologia vai oferecer. E eu te digo, vocês sabem que a fome é real. A gente acha essa juventude é rebelde, é briguenta, Não. Essa é uma juventude que está cheia de reivindicações porque eles compraram a mentira de que a vida é luta pelo poder. E Deus ensina que vence na vida quem dá, quem doa, quem se entrega. Bom, eu acho que é isso aí. Eu vou pedir para o Jorge nos abençoar de novo com aquela música. A música que ele fez é sobre a origem do Mackenzie, viu, reitor? A escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. 3 alunas, professora, decidindo imaginar. Um império à luz de velas, sob o breu da escravidão. Se ouve a voz vindo no vento da experimentação. Pois a vida é assim, ensinar a aprender. É provar o sabor e é saber. Pois a vida é assim, caminhar, conviver, é tornar-se leitor. Da cidade, o silêncio de um jardim, a palavra que se abre, a beleza que é sem fim, a história como espaço de partida e construção, como um texto que se escreve sobre a solidez. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor
escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. Bom, é isso aí o que tinha a dizer, professor. Eu vou passar a palavra para o professor Ítalo, que vai fazer o encerramento, mas antes de encerrar, eu quero manifestar aqui minha gratidão ao Jorge. Tá? Obrigado, Jorge, reverendo Davi, doutor Benedito, por ter feito a reflexão bíblica. Professor Mário, né, saiu tudo perfeito hoje, porque você trabalhou bastante aí. Obrigado, nossa gratidão, Gildásio também. Então, professor Ítalo. Que alegria, não é? Poder terminar a semana, ainda alguns aqui vão trabalhar, não é? Nós ainda vamos desenvolver alguma coisa até o final da noite, mas de qualquer forma é um final de semana. Nós nos alegramos, primeiramente damos graças a Deus pela oportunidade que temos de poder trabalhar numa instituição que realmente não só prega a palavra de Deus de boca para fora, mas prega a palavra de Deus através das atitudes, nossa como colaboradores, nossa como administradores, mas nossa como alunos, como outros auxiliares também. Nós damos graças a Deus por esse momento. Damos graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Nós também somos felizes por isso, por poder compartilhar este momento e todos os momentos que temos durante os dias, né, trabalhando, servindo, tudo isso é muito importante para nós. Eu resumiria isso num versículo que me toca muito e eu sempre que tenho oportunidade de repeti-lo, né, de forma alta, né, de bom som, eu faço. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres também. É porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós cremos em tudo isto. Eu vou pedir ao nosso irmão, reverendo Dr. Wilson Amaral, que nos dirija em oração nesse momento. Pai querido, nosso Deus, Teu nome é sempre bendito. E nós nos alegramos porque em Ti nós encontramos a liberdade. Não apenas a liberdade de Te olhar, a liberdade de Te conhecer, mas também a liberdade de nos conhecermos mais profundamente por meio da Escritura e, ao mesmo tempo, de conhecermos o outro, de servirmos o outro e de enxergarmos a possibilidade de, na diversidade, sermos um só. Nós Te louvamos muito o nome, porque o Senhor nos dá como princípios o princípio da fidelidade, o princípio da obediência, mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos dá o ponto de partida, que é o Teu próprio nome, a Tua própria pessoa, o Teu ser, a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, a Tua sabedoria, todas as coisas que podem ser acumuladas dentro do nosso ser, se nós andarmos em fidelidade e obediência, e nós podemos efetivamente olhar para o nosso próximo sem medo, não apenas mostrando o que já fomos no passado ou o que somos no presente, mas aquilo que o Senhor está nos conduzindo para ser no futuro. Nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqui, inclusive os que já saíram, e nós pedimos, ó Deus, que esta reunião tenha produzido em nós impactos profundos na nossa forma de olhar, não só o Senhor, mas olharmos o Teu reino santo, como proposta local. Nós agradecemos então, pedimos que quem vai dar aula seja abençoado ainda, quem vai para casa seja abençoado no fim de semana, mas que todos nós possamos, ó Deus, com alegria de coração dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, e muito mais do que isso, daqui para frente o Senhor tem planos maravilhosos, encantadores, desafiantes para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado a todos. O próximo encontro, embora não oficial, mas quase certo, deverá ser
na última sexta-feira de abril. Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Obrigado.